Muito bem, então nessa aula estamos continuando a nossa lógica de fazer o objeto colidir com o outro, né? Então, só rememorando, a gente tem um problema aqui, que como os objetos aparecem na mesma posição, ó, eles já estão colidindo, ó. Só quando eu saio, né? Aí quando eu entro e colido, ó, aí tudo bem, ó, que eu passo, ó, tá vendo? Mas o objeto ele não se move e ele sempre começa na mesma posição. Então nós precisamos corrigir isso. Para isso, a gente vai ter que desenhar possíveis posições de tela. E aí entra a aula de vetor. Vamos criar aqui, ó, uma variável chamada alvo. Bom, eu já criei uma função chamada alvo, né? Não criei. Eu chamei de desenho, então eu vou chamar ela de alvo. E o alvo, a gente vai colocar, vou chamar de alvo posição. Alvo aqui é underline, né? Underline posição. E eu vou criar esse objeto com 24 elementos, tá? Bom, o que são 24 elementos? Eu vou começar a colocar os elementos aqui, ó. Colocar um igual, né? E embaixo eu vou colocar essas posições. Vai começar na 0. Aí eu vou fazer de 25 até 575. Ou seja, eu vou colocar 23 possíveis posições que são o alvo X, a posição X do alvo. Depois eu vou desenhar a posição Y. Então, como é meio uma batalha naval, então agora o conceito é interessante, ó. Deixa eu só demarcar aqui, senão ele vai reclamar, lógico, né? Preciso terminar a sentença. Mas a ideia é a seguinte, ó. Eu tenho uma batalha naval. Eu tenho uma posição X e uma posição Y, né? Ou Y e X. Se eu quiser que ele venha aqui, eu tenho que dizer XY. Se eu quiser que ele venha aqui, XY. Então, para que eu faça com que ele navegue em qualquer posição da tela, eu preciso desenhar possíveis valores de X e possíveis valores de Y. Tá? Então, para X eu vou desenhar até 24 e para Y eu vou desenhar até 22. Deixa eu fechar. Então vamos lá. Agora vamos desmarcar aqui, desmarcar aqui. Então eu vou começar a fazer a sequência até o 575. Tá? Vou dar uma pausa aqui para fazer, só um minuto. Então, muito bem. Ó. X posição alvo, 24 posições, indo até aqui. De 0 a 575. E o Y, que ele começa mais baixo, né? Porque a gente tem lá o painel, né, que mostra a pontuação. Eu comi 2 casas, ó, então eu começo na 50, exatamente para não desenhar lá na posição do painel, tá? Bom, então isso aqui é uma matriz, é um vetor de 24 posições, de 0 a 23, né, 24, e aqui eu tenho um vetor de 0 a 21, tá? Bom, feito isso, com os alvos definidos, agora a gente precisa fazer um sorteio, né? Eu preciso sortear. Então eu vou criar aqui, isso aqui é só a matriz, né? Eu vou criar aqui essa posição aqui do x-alvo e do y-alvo, ela vai ser agora feita da seguinte forma, ó. Eu vou definir, eu não vou colocar 300 e 300, eu vou fazer assim, ó. Eu vou dizer que o x-alvo vai ser igual a x posição alvo. Ou seja, eu estou dizendo que o alvo ele vai ser igual a um dos valores dessa variável aqui. Eu vou abrir aqui e vou colocar, por exemplo, 0. Se eu colocar 0, eu estou dizendo o seguinte, que essa variável, inclusive vou jogá-la aqui para baixo, colocar ela mais para baixo, né, que aí faz mais sentido aqui, tá? Então eu estou dizendo o seguinte, ó, que essa variável x-alvo, ela vai ser igual ao primeiro elemento daqui. Mas se eu deixar assim, x-alvo, eu estou dizendo que ela vai ser sempre o 0, a posição 0. Por exemplo, 1 vai ser sempre 25, 2 é o elemento que está aqui, né? Então, na verdade, eu vou usar agora daquela biblioteca, deixa eu subir um pouquinho, da útil, com o elemento u, eu vou usar essa função aqui, ó, u.sorteia, vou abrir parênteses, e como eu tenho 24 elementos do x, aqui, ó, eu vou colocar de 0 a 23, ou seja, é para ele sortear
algum valor entre 0 e 23. Então o x aqui vai ser igual a qualquer uma das 24 posições aqui que ele vai escolher para mim. Cada hora ele vai escolher uma. Então, por exemplo, se de 0 a 23 ele escolher o número 4, vai ser essa aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Se ele escolher o número 3, se ele escolher o número 22, vai ser esse aqui, ó. Que vai ser a penúltima posição. Então esse cara ele vai fazer a mesma coisa, eu vou jogar aqui, ó. O y-alvo, o y-alvo, né? Vai ser y posição, só que aqui eu vou até 21 apenas. Tá? Então essa posição aqui ela vai ser um randômico, né? Ou um aleatório de qualquer um dos valores. Então por isso que a gente criou uma matriz, para ele poder escolher qualquer uma das posições aqui. Então ele vai me dar um y-alvo e um x-alvo diferente a cada vez que eu executar. Então veja assim, ó. Onde ele começa? Ele está aqui, ó. Agora eu vou rodar de novo. Onde ele começa? Ele vai estar aqui. Cada vez que ele começar, ele vai para uma posição específica aqui. Bom, aí vamos lá. Eu vou rodar e vou aqui, ó. Vou tentar chegar lá. Passei, 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 tá? E aí eu preciso agora fazer o seguinte. Eu vou fechar. Já estou começando já, né? Tá ficando legal. Já tem a minha colisão ali detectada. Alguns ajustes a gente ainda vai fazer, lógico, mas está detectado. Agora eu preciso, então, dizer o seguinte. Eu já estou fazendo aqui embaixo, ó, na hora que... Cadê desenhar? Na hora da colisão, eu já estou fazendo aqui a verificação, ó, se os valores batem, x e y, né? Bom, se eles batem, maravilha. Eu estou aumentando os pontos lá, né? Só que aí seria legal o seguinte, né? Cada vez que a posição acontecer, cada vez que eu tiver uma colisão, né? Eu tenho que mudar o alvo. Eu tenho que melhorar a pontuação e mudar o alvo. Então, dessa maneira, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai buscar lá em cima essas duas variáveis aqui, ó. Duas variáveis. E lá embaixo, cada vez que ele colidir, eu aumento a pontuação, aí eu tiro. Eu não preciso usar inteiro agora, tá? Porque eu já defini lá em cima que ela é inteira. Basta eu atualizar essas variáveis, ó. Tá? Então, cada vez que houver uma colisão, ele aumenta a pontuação e muda o alvo de lugar. Ou seja, aquele quadradinho vermelhinho ele é sorteado para algum outro lugar. Então, olha só. Quando eu colidir, vamos ver, colidiu, não pegou, não pegou. Tá difícil aqui para pegar. Vamos lá, tum, 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 tum. Ó, bateu, ó, bateu, ó. Tem que ser bem em cima, né? Bateu, ó. Bateu, tá vendo? Cada vez que eu ando até o objeto, exatamente nele, ó, ele muda de posição, ó. Olha lá que legal. E aí eu posso aumentar a velocidade, né, do meu cursor. Ó, tá vendo que aqui, ó, uma das posições ali eu não consigo chegar aqui embaixo, eu preciso tratar isso. Então é porque provavelmente quando eu bato na borda eu não consigo mais descer, ó. Então vamos melhorar isso aqui. Vamos fazer um primeiro ajuste aqui. Lá na borda, cadê a posição da borda aqui? Aqui, ó. Quando eu coloco seta para baixo, eu estou usando... Opa, seta para baixo, eu estou usando 5, 5, 5, 5. Cadê seta para baixo? 5, 5, 5. Eu vou usar 5, 8, 5. Vamos ver agora. Agora eu preciso rezar também para chegar. Vamos ver. Ó, tá vendo? Eu consigo chegar agora. Aí, ó. Opa. Ah, professor, mas está muito lento. Não tem problema. Aumenta aqui, ó. Aumenta aqui o aguarde. Diminui, na verdade, né? Quanto menor, mais rápido ele vai ficar, ó. Então vamos ver. Opa, olha lá. Bem rapidão, ó. Peguei, ó. Peguei. Opa. Peguei, ó. Quase. Peguei. Opa. Peguei. Tá? Então, legal, ó. Tô com o meu objeto aqui. Agora, a gente já tem, então, o nosso primeiro contato, né? Tá funcionando, ou seja, a gente consegue fazer a captura de um objeto. Vou colocar ele aqui certinho. Captura de um objeto com a pontuação. A gente precisa fazer um ajuste fininho aqui, ó, para ele melhorar. Porque se eu não vou exatamente na posição, ó. Tá vendo? Eu vou demorar aqui, ó. Tá vendo que ele demora? Até eu conseguir ficar certinho, equilibrado, ó. Tudo isso é coordenada, né? Eu preciso melhorar a minha coordenada. Ó, tá vendo? Não vai, ó. Então isso pode deixar o jogador com mais raiva, né? Então eu preciso fazer esse ajuste fino.
tá?